Olá, meu nome é Dimitri, trabalho com tecnologia desde 2004 e falo sobre ERP, BI e outras tecnologias nas redes sociais. Hoje eu quero trazer uma pauta um pouquinho diferente do que sempre. Quero falar sobre 5 coisas úteis que eu uso no meu dia a dia enquanto analista de negócios. Hoje eu trabalho como CLT numa indústria metalúrgica perto de Blumenau. Sou líder técnico para a área de BI e sistemas, coloco bastante a mão na massa para executar isso tudo. E tem 5 pequenos tópicos, tem 5 coisas que agilizam muito o meu trabalho e eu quero trazer elas agora, quem sabe elas ajudem você também. A primeira coisa que eu quero trazer é você ter e saber usar um bom editor de texto que te dê funções além do que o Notepad da Microsoft. Eu uso o Notepad++, você pode usar o Notepad++, o TextPad ou qualquer outro que você preferir usar. Mas esse tipo de ferramenta agiliza muito o seu dia, no sentido de te dar possibilidade de manipular arquivos de dados. De repente você tem um arquivo que uma ferramenta exporta, você tem que aí pegar, como esse aqui, trocar ponto por vírgula para fazer uma conversão de uma carga, ou você tem que ajustar alguma outra coisa, ou então até funções como, por exemplo, edições em bloco, pegar um pedaço todo de um arquivo e fazer esse tipo, fazer uma substituição em massa disso daqui. Às vezes eu uso isso daqui para montar até alguns comandos SQL que tem que fazer um case com uns 10 ou 15 condições diferentes, porque muda uma coluna por alguma especificidade da ferramenta destino, e eu acabo usando esses editores para isso. O segundo tópico que eu quero trazer é você saber se virar no Excel. Você saber pegar uma planilha, você não precisa ser um expert em Excel, saber tudo de cor e salteado, saber, mas saber usar o Excel, montar uma planilha dinâmica para você fazer uma conferência de dados ali do que você está coletando de informações, você conseguir usar um C, um PROC-V, um PROC-X. Com isso, você consegue às vezes pegar fontes de dados diferentes e cruzar. Aí você tem informação que está lá no teu ERP e você fez o levantamento no BI e aí de repente tu viu que os pedidos emitidos em um dia não estão batendo. Utilizando bem o Excel ou uma outra planilha, editor de planilhas nesse sentido que te atenda, você vai conseguir cruzar esses dados e entender o que está acontecendo e garantir a consistência dessas informações. Terceira dica, e curta, é entender um pouco de SQL. Você conseguir pegar as informações do teu sistema, você conseguir fazer um select nas tabelas, se você tiver essa permissão cedida pela sua TI, você conseguir extrair elas, utilizar join, fazer junção de tabelas, você também consegue entender os dados que você está utilizando, você consegue entender o que está acontecendo ali no seu relatório que você gerou ou aquela coisa que você desenvolveu. Então, entender select, os joins, se você puder usar uma subqueries também, entender como elas funcionam, entender como funciona uma view, o que que ela te facilita e o que que ela pode penalizar na questão de desempenho no que você está desenvolvendo. Isso também é uma outra coisa que ajuda muito a você levantar os dados. Inclusive, se você, por exemplo, usa o SAP S4, você vai perceber que entre as tabelas, como elas são exibidas nos ferramentas de consulta, tipo a transação SE16N e o dado que está no SQL, tem uma diferença em alguns campos, alguns tratamentos que o SAP faz para exibir. Então, entenda da SQL, saiba utilizar e dê preferência para a linguagem ANSI, para o padrão, porque isso é mais fácil para que quando você tiver uma substituição de pessoas, tiver uma pessoa nova, é mais fácil ela saber a linguagem ANSI do que eventualmente ela utilizar comandos específicos do seu banco de dados quando ele tem comandos que substituem os comandos ANSI, que nem o Oracle às vezes tem aquele comando, ao invés de você fazer um left join, você usa um asterisco, um parênteses mais parênteses, tá? A quarta dica que eu tenho para dizer também
É você ter um conhecimento, pelo menos em geral, sobre os grandes números da empresa que você está trabalhando. Por exemplo, quantas ordens de produção você tem, quantos clientes, quais são os principais produtos e clientes, quanto mais ou menos fatura, se for produção, o que que é mais produzido ou menos, o que que é mais fácil ou mais difícil. Por que eu digo isso? Porque você tem situações que você vai gerar um painel e aí de repente você olha lá e deu 50 mil ordens de produção criadas. Faz sentido isso com o que você está olhando? Não faz? Então é bom você ter essa noção para você poder entender quando você gera um número se ele começa a fazer sentido ou não. Claro, você sempre tem que refinar. E aquilo que eu falei antes, conhecer SQL, conhecer Excel e conhecer um bom editor de texto vão te ajudar a chegar no número 100% com base no seu ERP. Ou, se não 100%, o máximo possível de se aferir. Mas você conhecendo os grandes números, aí você já sabe que se a tua ordem, se deu 50 mil ordens de produção, mas você costuma ter 6 mil, você já sabe que tem alguma coisa errada em alguma consulta, algum relacionamento, de um plano cartesiano, alguma coisa errada. Então essa é a quarta dica. A última que eu quero trazer é você estudar um pouco também de outras áreas de negócio e de outros problemas para facilitar o seu dia. Por exemplo, você tem três situações diferentes de dados. Você tem férias, por exemplo, você tem um cadastro de colaboradores, e daí você tem lá. Ele tem um cadastro, quando ele foi admitido, quando ele pode tirar férias e quando ele tirou férias. Uma outra linha de negócio, um outro assunto de negócio completamente diferente. Reservas de hotel. Quando uma pessoa está hospedada em um hotel, ela ficou lá 4 dias. E uma terceira coisa que não tem nada a ver com essas duas: depreciação de bens. Você comprou ele no dia X, ele vai demorar um ano para ser depreciado. O que essas três coisas têm em comum? Os períodos de férias, o reserva de hotel e a depreciação contábil. As três fatos de negócio, eles podem ter uma linha lá no seu cadastro que tem apenas uma data inicial e uma final, mas que não tenham as datas intermediárias. E é o típico tipo dado que, se você descuida, você não mostra lá que o Demitri, em maio de 2024, estava no período aquisitivo de férias, porque você tinha uma data que começava em janeiro e até no outro janeiro. Não, você não está mostrando nada para aquilo, então não faz sentido, não faz sentido você ignorar às vezes esses dados do meio, você tem que às vezes fazer um cálculo, uma ampliação. Então, estou dando esse exemplo bem claro porque eu tinha justamente um caso com relação à depreciação e eu acabei resolvendo justo com um vídeo do Joviano sobre reservas de hotel, que ele ampliou uma lista lá e acabou me ajudando. Então, esse é um caso bem vivo para mim, isso foi um tempo atrás aí quando eu estava começando aí com Power BI e Power Query. Então, às vezes, olhar essas outras questões de negócio acabam fazendo com que você consiga ter outras perspectivas ou ver uma forma de resolver um problema que não é o seu problema de negócio, às vezes nem é a sua área, mas a solução técnica vai te atender e vai fazer com que você consiga resolver tecnicamente o seu problema. Claro, a gente não tem tempo para estudar todas as áreas, para conseguir absorver todos, e às vezes nem faz sentido. Mas pelo menos um pouquinho, ampliar um pouquinho o horizonte, ver outros casos que você consegue materializar até na sua cabeça, vão te ajudar sim. Essas coisas são esses 5 tópicos eu uso de verdade no meu dia a dia, são úteis para quem está colocando a mão na massa e eu espero que sejam úteis para você também. Se você tiver algum comentário, alguma coisa a mais que queira acrescentar que vale a pena, deixa um comentário, se inscreve, deixa um like. Eu agradeço aí a sua atenção com os estudos e até a próxima.